Que eu tenho aqui, gente, é um trevinho roxo. Um trevinho cheio de florzinhas delicadas. Para quem gosta de plantas delicadas, para quem gosta de cultivar em vaso, né? Para quem gosta de folhagem, para quem gosta de flores, porque tem essas florzinhas, né? Essas folhagens roxas, bem exótica a cor, bem delicada. E tem as flores que também são muito delicadinhas também. E elas vêm assim, olha, em buquezinhos, tá vendo? Elas não ficam abertas o dia inteiro, elas se fecham depois e amanhã elas se abrem de novo, né? E elas produzem sementinhas, olha, eu nunca fiz o plantio. Essa daqui as sementinhas estão sequinhas. Tem algumas só aqui, ó, na pontinha, são bem pequenininhas. Nunca fiz o plantio através de sementinhas, até porque os bulbos se multiplicam muito facilmente. Olha, eu plantei um bulbo aqui e olha a quantidade aqui de pecíolo, de folhas que já saiu, né? Muitas, olha, diversas. E tem mais saindo, inclusive de flores, hastes florais ali. E a folhagem dela costuma ficar mais bonita do que isso. Para ficar mais bonita, qual que é a receitinha? Aqui tá tudo certo para ela ficar, ela tá no melhor que ela pode aqui, tá, gente? O que vocês vão fazer? Quando uma folhinha ficar feinha, né, ou as flores secar, você simplesmente retira. Essa é a parte de poda de limpeza, né, para que a sua plantinha fique bonita, se apresente bonita e delicada, bonita desse jeito. Ela também merece um vaso, né, um vaso que seja bem delicado. Aqui no caso eu peguei um vaso lilás que combina muito bem com a cor das flores, né? Mas pode ser um de contraste também, preto, vermelho ou branco também dá um belíssimo contraste com essa plantinha. O trevinho, ele é nativo, né, de diversas regiões aí da América do Sul, inclusive do Brasil. Não só o roxo, como também o camuflado e o verdinho, né, que é uma planta punk, que é uma planta alimentícia, né, não convencional. E todos são super ornamentais e fáceis de cultivar. Eles são tão fáceis de cultivar que eu sempre recomendo que vocês cultivem em vaso, porque com o tempo, né, se você planta num canteiro, ele vai se multiplicando tanto que acaba ficando uma plantinha invasora. Às vezes fica até chata, porque você quer cultivar uma outra planta naquele canteiro, de repente é um canteiro de flores anuais, e aí fica aparecendo sempre, né, trevinho roxo ou trevinho verde, seja qual for que você resolva cultivar. Por isso eu sempre recomendo que cultive em vaso, porque em vaso você delimita ali o espaço que você vai cultivar a plantinha. E aí quando você, né, achar que a plantinha não tá tão bonita mais, é só você fazer o replantio, porque rapidinho ela se recupera, né? Replantio é através dos bulbilhos que fica aqui dentro, né, da terra, os bulbos bem pequenininhos, tem algumas escaminhas nele que é de onde saem as folhagens e também as hastes florais. Se multiplica bastante, qualquer pedacinho ali dos bulbilhos, você pode fazer a propagação através, né? A terrinha para ele é sempre aquela terrinha, sabe aquele substrato que você compra prontinho, sabe? Para mudas. Você pode também utilizar a terra comum de jardim, desde que seja uma terra bem leve, rica em matéria orgânica. Você pode inclusive misturar um pouco de humus de minhoca. E essa é uma planta que, apesar de eu estar cultivando ela aqui dentro de casa, ela não é uma planta de sombra não, tá, gente? Precisa de sol. Então, se você vai cultivar dentro de casa, você tem que tomar esse cuidado de deixar ela num local onde ela receba sol, pelo menos aquele sol fraquinho da manhã, tá? Principalmente se for uma planta bem jovem, porque se você expor ela ao sol muito escaldante também, ela vai acabar queimando as folhagens da sua plantinha. Então, você tem que ir expondo aos poucos, né? Você tem que ir rustificando a folhagem dela até que ela resista bem ao sol. Mas um pouco de sol ela vai precisar, tá? Ela é uma planta de sol parcial, né? Quer dizer que uma parte do dia, pelo menos, ela vai precisar de sol para se desenvolver e, inclusive, para produzir flores, né? A maioria das plantas que produzem flores precisam de sol, tá? É bem raro mesmo a planta que é de sombra e que produz florzinhas. E é muito comum até a planta ser de sombra, mas precisar ainda de um pouquinho de sol, nem que seja aquele solzinho da manhã para poder
produzir florzinhas, tá? Por isso que muita gente fala pra mim, ai, meu lírio da paz parou de dar flor, ah, meu antúrio parou de dar flor. E é justamente por isso, tá, gente? Mas pra eu não divagar no assunto, apesar de ser também super importante, que eu sei que muitas de vocês cultivam lírio da paz, cultivam antúrio, né? E cultivam lírio do Amazonas, que são plantas aí floríferas e de sombra, né? Vocês estão aqui nesse vídeo por causa dessa plantinha aqui, que é o nosso querido trevinho, né? Uma planta muito simples, né? Tem esse ar meigo, delicado e ao mesmo tempo exótico e também meio fora do comum, né? Aqui na minha região, pelo menos, não é tão comum encontrar essa plantinha, apesar dela ser fácil de cultivar, uma vez que você tenha ela. E esse vaso, gente, o que tem de especial aqui nesse vaso é o seguinte: esse vasinho aqui, ele não tem furos embaixo, tá? Eu comprei ele para fazer o plantio dessa espécie aqui, porque ele não tem furo embaixo e a maioria das plantas não resistem, tá? Se você não fizer um furo embaixo. Por quê? Porque acontece o encharcamento, né? A planta fica tanto tempo encharcada que ela acaba morrendo. Realmente, Zélia, ela é muito mimosa, muito linda e mimosa mesmo, tá? Essa plantinha aqui, o trevinho, que é uma oxalis, tá, gente? Uma oxalis, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muita coisa sobre ela aí no Google, que no final das contas diz sempre a mesma coisa, que é isso que eu tô dizendo aqui para vocês, tá? Ela é uma plantinha que precisa de um pouquinho de sol, de uma terra rica em matéria orgânica, uma terra leve, né? Aquela terrinha mais escura, e é uma plantinha que preferencialmente se cultiva em vaso, para ela não virar se alastrar no jardim e acabar incomodando, né? E é uma planta que, como vocês podem ver aqui, ela resiste, né, num lugar que não tenha furos, desde que seja um vaso um pouquinho maior, não muito pequeno, né? Agora o tamanho quanto a ser grande pode ser enorme, não tem problema, mas não pode ser muito pequeno, porque se for muito pequeno as raízes não vão ter espaço para se desenvolver e com o tempo, olha, vocês percebem que a folhagem dela vai ficando menor, apesar dela ser densa e fazer essa copinha bonita, mas vai ficando com uma folhagem um pouco menor, justamente porque as raízes dela não conseguem absorver os nutrientes que tem aí, porque as raízes dela provavelmente já estão tomando conta aqui do vaso, né? E vocês podem ver aqui pela quantidade mesmo de folha, de pecíolo das folhas aqui. Então, o ideal aqui já seria o quê? Fazer um transplante, né? Retirar os bulbilhos, plantar em outro vaso e plantar um único bulbilho aqui e aguardar ele se desenvolver novamente. Mas eu tô achando ele tão lindo assim, com florzinhas, tão delicado, que eu vou deixar mais um pouco, mais alguns 3 ou 4 meses aí, até que a folhagem, né, fica um pouco menor, se diminua um pouco, né? Ela vai se definhando com o tempo, justamente porque não tem furos aqui embaixo, tá, gente? Quando tem um furinho aqui embaixo, aí você não precisa se preocupar com isso, porque ela vai ter mais espaço e por isso ela dura mais, né, no vaso. É uma plantinha que é perene, tá, gente? Não pense que por causa disso ela é uma plantinha anual, não. Só que eu recomendo que você cultive ela como uma planta bienal. Então, a cada 2 anos você faça o replantio, porque você vai revigorar o seu canteiro ou o seu vaso, né? Vai dar o up nele aí, vai deixar a sua planta muito mais bonita, muito mais viçosa aí na sua casa. Pode ser cultivada, né? Até mesmo em escritório, né? Na varanda. Aqui no caso tá dentro de casa, mas tá na varanda, tá, gente? Tá aqui na lavanderia, na verdade. Então aqui pega sol de manhã, né? E pode ser cultivada até mesmo na cozinha, né? Desde que seja aí no parapeito da janela e que a janela receba sol durante uma parte do dia, pelo menos, também pode ser cultivada, tá? Definitivamente não é uma planta, por exemplo, para cultivar no banheiro, é bem mais difícil. Por quê? Banheiro, dificilmente você vai conseguir um local para colocar ela que receba sol, mas se você conseguir um local onde ela receba sol, lembrando que isso vai ser um pouco na parte bem abaixo da janela do banheiro, porque o sol não faz curva, né, gente? Então você coloca ela penduradinha lá em cima, você vai matar a sua plantinha ali no breu, né, por falta de luz, incidência de luz direta, luz solar direta, né, nas folhagens para o desenvolvimento pleno dela. Ok, gente? Então, olha, eu adoro o meu vasinho, tenho mais aqui na minha casa, né? Eu tenho uma bacia cheia dela, mas a bacia é furada. E eu gosto muito desse vasinho, porque esse daqui eu posso deixar aqui dentro de casa, na área interna, justamente por não fazer bagunça, né? Não fazer sujeira, não ter aqui o furinho embaixo.
E a rega, eu coloco 1 copo de água aqui. A cada 2 ou 3 dias eu coloco 1 copo de água. Se eu ver que a terra tá bem sequinha mesmo, igual esses dias que tá meio friozinho. Então aqui até tem um pouco de sol durante o dia, mas esse clima seco acaba que a planta também requer um pouco mais de água aqui, por incrível que pareça. Porque durante o dia aqui é bem quente, tá? Apesar de ser bem... aqui na minha região, né, nessa época do ano, ser bem seco naturalmente, tem algum friozinho por causa dessa frente fria que veio para o Brasil, mas aqui é bem quente, então por isso mesmo eu continuo regando normalmente, tá? Em região de clima muito frio, vocês já sabem, nessa época cessa a rega das plantas, né, porque as plantas requerem bem menos regas nessa época de frio, né, do inverno aí. E em região de clima quente, continua regando normalmente, uma parte importantíssima aí até para a planta conseguir retirar os nutrientes do solo, se desenvolver, né, se multiplicar, se propagar aí sozinha e também produzir florzinhas. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. A Maria do Socorro falou parabéns, tá linda, muito bem cuidada, obrigada, tá bom? Essa é a minha dica para você que não quer fazer sujeirinha aí na sua casa, que quer ter uma plantinha tão bonitinha, tão delicadinha do Brasil, que produz flores e tem uma belíssima folhagem exótica. Então, beijo para vocês, gente. Até o próximo vídeo.